Quais são as maiores diferenças que eu sinto entre Portugal e Brasil? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia. Esse é o canal Inspira-te, continuando os nossos vídeos diários. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre as diferenças que eu sinto vivendo aqui em Portugal há quase 1 ano e meio. E com essa volta para o Brasil de quase 1 mês, né? Como é que eu me senti na ida, na volta e o que eu vejo de tão diferente assim, como eu sempre falo. Quando eu converso com o pessoal que ainda está no Brasil sobre como viver em Portugal é tão diferente do Brasil, eles sempre me pedem exemplos. E é sempre um assunto de debate no Instagram quando nós começamos a conversar sobre isso. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns exemplos para vocês de por que viver aqui em Portugal é tão diferente de viver no Brasil. Primeiro grande exemplo, e que eu acho que dá o maior distanciamento entre os dois países, é a educação em geral. A educação das pessoas, o respeito ao próximo que aqui tem. E isso tu vê diariamente, tem exemplos diários e coisas simples até coisas mais complexas. Eu acho que uma coisa muito simples que dá para se ver é o respeito que as pessoas têm na fila do supermercado ou na fila da farmácia. Pode ter 10 pessoas na tua frente, ninguém fica reclamando e bufando e falando alto, ai, não vai abrir uma outra caixa, sabe? Aquela situação corriqueira do Brasil, assim, isso não tem. E é uma situação bem simples. As pessoas estão vendo que tem alguém trabalhando e tem outras que chegaram antes na fila. Então, vamos esperar. O bom dia, o boa tarde, o obrigado, o com licença, isso é o básico. É o básico, e a gente sabe que esse básico por aí não acontece sempre, né? E aqui não. Aqui tu vai abordar alguém, por favor, com licença, bom dia, boa tarde, podes me ajudar, obrigada. Então, assim, são regras de convivências básicas, mas que a gente andou esquecendo por aí, né? Segunda diferença é o trânsito. Apesar de o trânsito ser pesado nas grandes cidades, o respeito no trânsito se mantém. Lógico, tudo tem uma exceção, né? A regra sempre tem uma exceção. Não estou falando de exceções, estou falando mais da regra. É uma coisa impressionante que eu acho é na ponte aqui que atravessa para Lisboa, porque tem 6 pistas que se transformam em 3 pistas e todos os carros vão um de cada vez, uma pista de cada vez, uma pista de cada vez. Não tem buzinaço, não tem briga, ninguém sai correndo, acelerando para poder passar na frente do outro. É uma coisa bem simples, né? Bem básica, mas que faz toda a diferença no trânsito, principalmente quando tu tem que pegar os horários de trânsito carregado, início do dia, final do dia, tu já tá super estressado e o trânsito não te estressa tanto. Além do que, tu não tem que ficar olhando para cima e para baixo, para todos os lados, com aquela impressão de que alguma coisa vai acontecer, aquela tensão no trânsito que tem do Brasil. Um outro ponto que eu acho muito visível é a educação das crianças. As crianças aqui são muito educadas. Elas não têm aquela coisa de eu quero, sabe? Ah, eu quero, me dá. Não, elas são muito mais, por favor, o senhor, a senhora. E isso é super, super forte, tanto na escola quanto dentro de casa. Eu convivo com muitas crianças portuguesas por causa dos colegas do Gabriel e a gente vê que, no geral, eles são muito bem educados. Eles têm essa coisa muito encurtida nas crianças de que as crianças têm que ser educadas. Afinal, um adulto educado começa sendo uma criança educada, né? E eu vejo, assim, que as atitudes que fogem dessa curva de educação, elas são rapidamente reprimidas e com bastante incidência, assim, bastante, sabe, uma coisa forte. Por exemplo, as crianças na escola, elas têm que pedir com licença para levantar e ir ao banheiro, né, ir à casa de banho. E a gente sabe que não é sempre assim por aí, né? E quando elas não fazem isso, elas ficam de castigo. E o castigo normalmente é perder um dos intervalos, né? Em vez de brincar num dos intervalos, elas ficam sentadinhas. Não vou entrar no mérito se isso é certo ou isso é errado. Eu estou apenas dando exemplos de como funcionam as coisas aqui. Não estou dando, não vou entrar nessa discussão de se é melhor ou pior. Outra coisa daí nas crianças é a exigência das escolas. Eu fico
muito apavorada, porque eles são muito, muito, muito exigentes e muito cobrados. Crianças pequenas, o Gabriel tem 7 anos, né, vai fazer 8, mas eu vejo que o nível de exigência desde os menores é bem forte. No Brasil a gente tem uma coisa assim que vai gradativamente aumentando o nível de exigência, né? Quando tu entra na primeira série, vai aumentando aos poucos. Aqui, tu entra na primeira série, tu já entra num nível assim de exigência muito maior. E a carga de estudos deles é muito forte, é 25, 27 horas semanais para crianças pequenas. E tem provas, muitas provas, tem muitos trabalhos de casa, né, os TPCs. Então, eles têm um nível de exigência escolar bem forte, tanto que a gente vê a quantidade de centros de explicação, que são os reforços escolares, que tem espalhados pelo país. Uma coisa que eu acho fenomenal é que aqui a sociedade ela é mais igualitária. A gente fala no Brasil, né, que todos são iguais, alguns são mais iguais que os outros, né? Quem tem grana passa para frente. Aqui a gente não vê isso, eu não tenho esse sentimento e eu vejo que o que vale para um vale para todos. De novo, né? Sempre temos as exceções, políticos, enfim, não entro nesse mérito, mas eu estou falando na sociedade em geral. Eu vejo que tem esse sentimento muito mais igualitário e as pessoas se colocam exatamente nesse pé de igualdade. Então, se ele tem o direito, eu também tenho o direito. Se eu tenho um dever, ele também tem um dever. Então, eles têm essa coisa desde pequeno da civilidade, né, e da ideia que todos são iguais. Não interessa se tu é médico, professor ou trabalha nas obras. São os mesmos deveres e os mesmos direitos. Uma outra coisa daí é dos portugueses, que eles são diretos. Eles são mal educados, eles são grosseiros. Eu não acho nada disso. Até porque nós, lá do sul do Brasil, nós temos essa característica de ser mais direto, né? Vai direto ao ponto, não faz rodeio, como a gente diz. Não enche linguiça. Aqui não. Eles são diretos. Tu faz uma pergunta, eles vão te responder aquela pergunta. Eles não vão te aumentar. Eles não vão vir fazer um rodeio, fazer todo um círculo para chegar num ponto. Eles vão direto ao ponto, eles te falam. E assim... não é uma questão de ser grosseiro, é uma questão do estilo deles. Eles são diretos, eles não perdem tempo fazendo rodeios, mas eles são super queridos e são, assim, super acolhedores, sabe? Se tu chegas para fazer uma pergunta para alguém, essa pessoa vai te responder e daqui a pouco ela já vai complementar a informação e já vai te ajudar. Eu já tive muitos exemplos disso, de pessoas que pararam o que estavam fazendo para me ajudar com uma coisa que não tinha nada que ver. Outras pessoas também já me contaram muitos exemplos disso aí, né? Eles gostam de ajudar. Eles se sentem felizes com isso, né? A gente até essa semana teve um problema num apartamento e eu chamei um senhor para fazer um conserto. Ele foi, arrumou, eu paguei ele, e ele disse, mas isso aqui não tá funcionando direito. Eu disse, eu não sei. Ele foi ali, arrumou. Eu disse, então deixa eu lhe pagar. E ele, não. O mínimo que eu posso fazer é lhe ajudar. A senhora me chamou aqui para lhe ajudar, então eu vou lhe ajudar. A senhora já pagou pelo meu trabalho. Fico muito feliz em poder ajudar alguém. Isso é muito comum de acontecer. Muito comum. Exemplos como esses são muito comuns, assim, porque eles são diretos, eles chegam, eles te falam as coisas e ponto, mas ao mesmo tempo eles sempre são mais acolhedores, sabe? Eles sempre dão a mão, eles sempre te estendem a mão para te ajudar, mesmo eles sendo um pouquinho mais distante assim do que nós estamos acostumados. Outro ponto é a economia estável de Portugal. Os preços não têm uma variação, não é aquela coisa assim que esse mês eu tô pagando 1,10 o leite, o mês que vem vai estar 1,30 e daqui a 2 meses eu vou pagar 3 euros o leite. Ou a carne, né? Eu estava no Brasil quando o preço da carne tinha subido 36%, eu acho, de um mês para o outro. Aqui não. Os preços se mantêm estáveis. Eu tenho aquela planilha que eu utilizei, que eu fiz um supermercado fictício lá em 2016, né? E eu já comparei aqueles preços e continuam os mesmos. Às vezes tem uma variação por ter alguma promoção ou outra, e isso é normal, ter muita promoção, mas a estabilidade dos preços continua. O café tu vai pagar
no interior, né, fora das grandes cidades, tu vai pagar um expresso 60 cêntimos. Em Lisboa tu vai pagar 80 cêntimos, 1 euro, mas independe de onde tu tiver, é isso, sabe? Então tem uma estabilidade econômica que é muito visível e as pessoas dos outros países também colocam esse como um ponto positivo para Portugal. E entrando nessa questão de preços, eu acho que uma das coisas mais diferentes é o poder de compra. Eu não falo em converter valores, porque né, quem ganha em euro gasta em euro, né? Não entro nesse mérito. Mas os preços são muito bons, assim, são muito abordáveis. Então, teu poder de compra é muito bom. Tu podes escolher um produto de uma marca branca no supermercado, ou tu pode escolher um produto de uma marca top que tu consegue pagar do mesmo jeito, sabe? A mesma coisa se tu for ver uma roupa, tu consegues comprar coisas que tu precisa, né, para suprir as tuas necessidades sem ter aquele sofrimento absurdo que é do Brasil. O poder de compra do Brasil é muito pequeno, né? Eu sempre falo, no Brasil se ganha muito bem, mas se gasta mais ainda. Então é muito normal a gente conversar com pessoas que ganham muito bem, e dizem assim, Georgia, chega no dia 20, eu não tenho mais R$ 1 no bolso e eu já cortei tudo que eu posso, mas os gastos fixos são muito altos. Então, eu acho que o único ponto aqui em Portugal, quanto a valores, é o arrendamento. É o único ponto que é alto e que isso é um consenso entre todos, né? Que é o arrendamento. Agora, todo o resto, não. O poder de compra quanto a isso é muito forte. Uma coisa que eu adoro aqui é que parece que o tempo passa mais devagar. Durante a semana é correria, é trabalho, é aquela coisa, né? Tem que ir para um lugar, tem que ir para o outro, tem que fazer isso, tem que atender clientes. Isso aí em qualquer lugar do mundo é assim. Mas eu acho que quando tu não tá no trabalho, parece que o tempo passa mais devagar. As pessoas têm mais tempo e as pessoas se apropriam mais do tempo livre delas, sabe? Então, o final de semana parece que o final de semana não tem 2 dias, parece que o final de semana tem 3 dias, assim. E quando a gente conversa com os outros, a gente vê que não tem aquela coisa frenética, que a gente está sempre muito frenético no Brasil, né? Muito acelerado. E aqui tu tem o teu momento de acelerar, que é no trabalho, e depois tu relaxa, porque o resto do mundo tá dessa mesma forma que tu. O resto do mundo tá relaxado, tá na tranquilidade. Então tu acaba relaxando e o tempo, eu tenho essa impressão sempre que o tempo passa mais devagar aqui. E assim, o último exemplo gigantesco da diferença entre Brasil e Portugal é a segurança. Eu não poderia deixar de falar isso. Isso é uma coisa muito batida, porque o nível de segurança que a gente tem aqui, quem não viveu isso nunca vai entender, né? Mas ele é muito, muito grande. O nível de segurança aqui é muito forte, a sensação de segurança. Não é nem aquela coisa de, a gente sabe que é um país seguro. Não, tu te sentes seguro, sabe? Tem essa... Eu não sei, é algo que eu já me acostumei de tal forma que no Brasil era uma tensão super forte, assim, pra mim. E eu coloco o pé aqui em Portugal e eu sei que eu tô num lugar seguro, eu sei que a probabilidade de me acontecer alguma coisa é muito pequena. Então, é algo muito gigantesco, muito grande. Quando eu recebo muita gente que está chegando, né, do Brasil, que são pessoas que estão começando a vida aqui, que vêm para os nossos apartamentos. E primeira coisa que falam quando entram no apartamento é: aqui é seguro, eu posso deixar a janela aberta? E como é que eu faço para trancar a porta, sabe? E daí quando a gente começa a falar, não, olha, vai aos poucos, te acostumando, porque muda muito, né? Muda, assim, absurdamente essa questão da segurança aqui. E depois de 1, 2 meses, tu vai falar com aquela pessoa, ela já tá num outro nível, sabe, de vida, porque ela vê que ela pode sair de noite, que ela pode usar o celular dela na rua, que ela pode deixar a janela da casa dela no segundo andar aberta, porque ninguém vai escalar o prédio, subir. Então, a segurança influencia completamente no teu estilo de vida e nas decisões que tu toma, né? A falta de segurança no Brasil faz isso, e aqui a sensação e a segurança de verdade também fazem isso. Então,
é uma coisa muito forte e eu acho que é o grande e maior distanciamento entre os dois países. Então é isso, pessoal. Quis falar um pouco assim sobre como eu vejo Portugal tão distante do Brasil, né? Apesar de sermos todos vindos do mesmo local, a sociedade portuguesa é muito diferente da sociedade brasileira e o modo de vida português é muito diferente do modo de vida brasileiro, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem me contar coisas aí que vocês veem também que é muito diferente, escreve aí que eu gosto de ver outros pontos de vista também, tá certo? Beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.